Iniciamos, então, o painel 6, Futuro da Indústria Brasileira do Aço, a visão dos CEOs. Convidamos para subir ao palco os senhores Marco Polo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil, que será o moderador do painel. E os senhores palestrantes Gustavo Werneck, conselheiro do Aço Brasil e diretor-presidente e CEO da Gerdau. Marcelo Chara, conselheiro do Aço Brasil e presidente executivo da Ternium. E Jefferson de Paula, conselheiro do Aço Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Longos Américas, Central, do Sul e Caribe. Informamos as regras deste painel. O moderador terá 10 minutos para suas considerações iniciais e os palestrantes um tempo de 15 minutos cada. Ao final das apresentações, novamente teremos perguntas, sessão de debates e as perguntas sendo formuladas somente por escrito. Com a palavra, o senhor Marco Polo de Melo Lopes. Bom dia a todos, de novo. Estamos iniciando agora o último painel do nosso congresso, o futuro da siderurgia brasileira na visão dos CEOs. Muito aqui, eu acho que já foi falado a respeito do setor, então, correndo o risco aqui de ser repetitivo, eu vou só passar alguns dados aqui gerais para contextualizar um momento e depois poder passar a bola para quem tem realmente que falar aqui, ouvir o Marcelo, o Gustavo e o Jefferson. Vou relembrar que o setor passou pela pior crise da sua história, 2014, 15 e 16, e essa crise não nasceu no setor, é uma crise que veio pela convergência dos fatores conjunturais e estruturais. Só relembrando que fechamos mais de 74 unidades à época, considerando comunidades, aciarias, laminações, altos fornos, sinterização, e adiamos investimentos da ordem de 3 bilhões de dólares, tivemos que, infelizmente, dispensar 45 mil colaboradores. Nós tivemos quedas acima de 30% no período de 2013 a 2017, quedas acima de 30% nas vendas internas e no consumo aparente também. Tivemos agora um primeiro trimestre de 2018 bom, e quando estávamos imaginando que teríamos um ano bastante positivo, fomos confrontados com a greve dos caminhoneiros, que todo mundo acompanha de perto, com impactos que já foi também aqui mencionado no setor, e agora, nos últimos meses, o setor vem recuperando e temos aí a previsão de terminar o ano com um crescimento das nossas vendas em torno de 5% e o consumo aparente em torno de 4,9%. A notícia boa é que o consumo aparente está sendo impactado não pelas importações, como foi em 2017, mas pelas vendas internas, o que é um dado extremamente positivo. Temos uma indústria moderna, eu diria que competitiva, vamos separar sempre do muro da fábrica para dentro, tenho certeza que Jefferson, Gustavo e o Marcelo vão comentar isso também, e investimos esse valor bastante grande, de 25 bilhões nos últimos anos. Hoje, nós, com uma capacidade de 50 milhões de toneladas, estamos operando com 68%, quando a gente deveria estar operando acima de 80%. O nosso mercado interno, ele não cresce de forma sustentada, o nosso consumo per capita ele está inalterado, numa faixa de 100 quilos aí, por mais de quase 40 anos. E, olhando para fora, já foi dito aqui também, temos um mercado internacional com um excedente de capacidade de 545 milhões de toneladas e, por consequência, as práticas predatórias e escalada do protecionismo. Então, a provocação que fica aqui, depois de um painel aqui do Murilo, extremamente interessante, os CEOs aqui consideram certamente o fato de que, em outubro, teremos eleições. A pergunta que fica aos três é o que fazer para voltar a operar com 80% da capacidade instalada? Como é que a gente sai desse patamar de 68% da capacidade instalada para 80%?
Então, a primeira palavra, passo direto aqui para o Gustavo. Por favor, Gustavo. Bom dia a todos. Queria iniciar dizendo da minha satisfação de poder debater com vocês um tema tão importante, que é o futuro da indústria do aço no Brasil. Mas antes de passar para a minha apresentação, eu gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos clientes que estão aqui presentes hoje, que ao longo de uma história de quase 118 anos, têm sido, além de clientes, parceiros, amigos, ao longo dessa jornada. Bom, os desafios de curto e longo prazo, os desafios presentes e futuros da indústria do aço no Brasil, foram bastante debatidos aqui no dia de ontem. Então, temas como o excesso de capacidade, proteção de mercado, concorrência desleal, tiveram bastante presentes aqui no debate de ontem. Eu normalmente não gosto de ser repetitivo nas coisas que eu falo, e também não gostaria de repetir, Marco, as coisas que já foram ditas aqui, mas existem temas que são tão importantes que a gente precisa repetir para a gente memorizar e não esquecer mais. Então, uma frase que eu gostaria que todos memorizassem é que a indústria do aço no Brasil, ela não precisa de subsídios, a indústria do aço brasileira, ela não precisa de benefícios, a indústria do aço brasileira, ela necessita, sim, de uma isonomia competitiva, ela necessita de condições justas e igualitárias para ela competir no mercado global. Eu, ao longo das minhas andanças dos últimos anos pelas operações da Gerdau no Brasil, também pelas oportunidades que eu tive de visitar as empresas dos demais associados do Aço Brasil, eu tenho absoluta convicção, não por intuição, mas por dados e fatos, olhando detalhadamente os indicadores de performance das nossas usinas no Brasil, que a gente tem condição de competir de igual para igual com qualquer produtor de aço no mundo. Como o Marco falou, dos portões para dentro das nossas empresas, a gente tem modernidade, a gente tem atualização tecnológica, a gente tem equipes de excelente qualidade, mas quando a gente sai dos muros, a gente começa a ter as dificuldades que eu reflito aí nesse primeiro slide como as assimetrias competitivas que existem no Brasil. Eu poderia aqui cansá-los com vários exemplos que vêm agora na minha cabeça, que demonstram como essas assimetrias competitivas trazem dificuldade no dia a dia, mas talvez vou citar 2 ou 3 exemplos que vêm aqui na minha cabeça. E o primeiro deles, vendo o André aqui na plateia, um exemplo que o próprio Jorge já citou aqui outras vezes para vocês, que é a questão de 2 empresas que a gente tem, que são de tamanhos comparáveis, que uma é Gerdau na América do Norte e outra é Gerdau no Brasil, e a gente continua tendo na Gerdau América do Norte 7 colaboradores que trabalham na nossa área tributária. E os números que, no passado, tanto o Dr. Jorge quanto o André citaram aqui, eles, infelizmente, já não são mais suficientes para lidar com as questões tributárias no Brasil. Então, o nosso número atualizado, e eu peguei essa informação na semana passada, nós temos hoje no Brasil 122 colaboradores na nossa área tributária, contra 7 na nossa operação na América do Norte. Então, Marcos, são 115 colaboradores a mais que nós temos na nossa operação para dar conta de lidar com esse novelo tributário que se tornou o Brasil. Um outro exemplo de um número que eu verifiquei na semana passada, baseado em publicações da Abrace e da Agência Internacional de Energia, que o custo médio do megawatt-hora da energia no Brasil, no biênio 2016-2017, ele foi $120 por tonelada. Nos Estados Unidos foi 70. São $50 diferente em megawatt-hora de competitividade. Isso explica a nossa busca ao longo dos anos por ter energia elétrica no Brasil que seja competitiva. Um terceiro exemplo que eu gostaria de citar, e antes desse exemplo, para contextualizar, eu queria voltar alguns anos atrás, quando a gente tomou a decisão de fazer um investimento importante na nossa operação no Brasil, um investimento de $1,5 bilhão num laminador de chapas grossas e num laminador de bobinas a quente na nossa usina de Ouro Branco. Aquele investimento, imaginando um crescimento da demanda da indústria de máquinas e equipamentos,
da indústria naval, da indústria de óleo e gás, que infelizmente não veio ainda, mas certamente virá. Esse investimento, ele estado da arte no que há de tecnologia no mundo. Infelizmente, a demanda não veio, e a gente tem, nos últimos anos, direcionado cerca de 40% da nossa produção no Brasil para exportação. O número atualizado dos últimos meses, 38% de toda a produção nossa no Brasil, a gente exporta. Cada chapa grossa, com qualidade de padrão mundial, que a gente coloca num porão do navio para exportar, ela, do lado da etiqueta, ela vai com um pacote de 7% de resíduos tributários, que são acumulados durante a cadeia produtiva, que, como o professor Delfim citou há pouco, provavelmente nenhum consumidor de mercado estrangeiro que vai comprar o nosso produto está disposto a pagar esses 7% de resíduos tributários. Então, quem arca com esses 7%, obviamente, são nossas margens. Durante muito tempo, a gente tentou uma recuperação desses resíduos junto ao governo. Durante algum tempo, a gente pleiteou 5%, Marco, do Reintegra. Não conseguimos. Ficamos durante alguns meses com 2%, ou seja, 5% ficaram para trás. E depois da greve dos caminhoneiros, essa inimaginável greve dos caminhoneiros no mês de maio, o governo tomou a decisão de reduzir a alíquota para 0,1%. Então, nós temos 7% de resíduos tributários que nós temos que arcar todos os meses, em todas as exportações que a gente faz, Marco. E isso ajuda a responder a pergunta que foi feita, que a única forma que a gente tem no curto prazo de aumentar a utilização da nossa capacidade é via exportação. Obviamente, esses são desafios que a gente tem que vencer no dia a dia, desafios que estão relacionados do lado de fora da empresa, mas também dentro de casa a gente tem diversos desafios para a gente superar quando a gente olha a indústria futura do aço no Brasil. Dentro das oportunidades que a gente tem, de curto e de longo prazo, e são diversas oportunidades e caminhos que a gente pode escolher, eu trouxe para falar com vocês aqui hoje, até para esquentar o nosso debate, um tema que, no nosso ponto de vista, ele é fundamental, que é a transformação digital. E a transformação digital, numa perspectiva de como ela pode melhorar o desempenho da Gerdau como um todo. Antes de falar da transformação digital, só para criar rapidamente um contexto sobre o que nós estamos falando, durante 10 mil anos, o mundo operou na chamada Era Agrícola. Tecnicamente, de acordo com os especialistas, em 1840, a Era Agrícola terminou, iniciou a Era Industrial, que durou 140 anos, e, de acordo com os livros, em 1980, se iniciou uma nova era no mundo, que é a chamada Era Digital. E os especialistas dizem que daqui a 2 anos, em 2020, a Era Digital terminará e vai iniciar uma nova era no mundo, chamada Era Pós-Digital. Uma era na qual a tecnologia estará tão dominada que inteligência artificial, nanotecnologia, biogenética estarão presentes em escalas no nosso dia a dia. Só que a pergunta que a gente fez alguns anos atrás é, numa era digital e numa era que vai se tornar pós-digital, se a gente estava operando e a gente estava utilizando todo o potencial necessário para a gente melhorar não só nossa performance financeira, mas a nossa performance de forma geral para os próximos anos. A gente percebeu que a gente continuava, em muitos aspectos da nossa indústria, operando, seguindo metodologias e operando dentro do que a gente aprendeu na era industrial. E não era mais possível a gente continuar utilizando métodos e tecnologias da era industrial para a gente superar os desafios do mundo novo. A gente começou essa reflexão uns anos atrás. A gente desenvolveu uma estratégia de transformação digital bastante clara. A gente tem um roadmap digital que irá promover essa transformação digital nos próximos anos da nossa empresa. E essa transformação digital ela é baseada em 4 pilares. Talvez o primeiro pilar, que seja o mais fácil da gente entender, e talvez o mais fácil da gente potencializar os nossos ganhos no curto prazo, que é o pilar da difusão da tecnologia. Então, a utilização intensa de sensores, de impressões 3D, de realidade virtual, já são muito presentes no nosso dia a dia. E, teoricamente, ela é mais fácil, porque tu pode comprar e implantar no dia a dia da sua operação. Só que a transformação digital ela não passa somente por isso. Talvez seja o aspecto mais conhecido, talvez o mais simples, talvez o mais fácil de implementar.
Dentro da nossa estratégia de transformação digital, a gente tem um outro pilar extremamente importante para nós, que é a utilização intensa de dados, de analytics, de plataforma preditiva, para a gente melhorar a assertividade das decisões que a gente toma no nosso negócio. Um exemplo que eu acho que vale a pena citar, até porque as questões de segurança do trabalho são uma das absolutas prioridades dentro da nossa empresa, e com certeza prioridades também dentro das demais associadas do Aço Brasil. A gente tem utilizado, por exemplo, plataformas preditivas de segurança do trabalho, na qual a gente consegue ter acesso a uma infinidade de variáveis que podem impactar a ocorrência ou não de um acidente, como, por exemplo, exames periódicos dos nossos colaboradores, um simples teste de atenção que a gente faz com os operadores que todo dia assumem as suas máquinas nos turnos de trabalho, e a gente pode, hoje, prever com uma assertividade bastante alta em qual área da empresa que pode acontecer um acidente, e a gente vai lá atuar antes desse acidente acontecer. Existe um terceiro pilar, que é fundamental, que é a forma como as empresas se organizam, a forma como os colaboradores da empresa colaboram. Esse é um pilar que ele passa necessariamente por uma profunda transformação cultural, porque não dá para imaginar que, no mundo extremamente volátil, a gente pode continuar tomando decisão da forma como a gente tomava no passado. E que uma decisão de negócio, muitas vezes, ela precisa esperar um comitê executivo se reunir para tomar determinada decisão, e no mundo volátil como a gente está, a oportunidade de negócio foi embora. Então, esse pilar das novas maneiras de trabalhar, da forma como a gente se organiza, da forma como a gente colabora, ele é um pilar extremamente importante dentro da transformação digital que a gente está implementando. Existe um quarto pilar, que também é muito importante, que são as novas formas e as novas metodologias que a gente tem para buscar evolução de desempenho operacional na nossa indústria. Obviamente, que o que nós aprendemos nos últimos 20 anos ou 30 anos com os japoneses, qualidade total, é uma disciplina extremamente exagerada, às vezes, na forma como a gente faz rotina nas nossas empresas, ela continua, ela está mais viva do que nunca, mas novas metodologias que possam tornar as decisões muito mais ágeis, muito mais assertivas, elas também passam a ser um pilar importante da nossa transformação. O grande objetivo nosso nos próximos anos, fazer com que a Gerdau se torne uma empresa realmente ágil do ponto de vista metodológico, e a gente não vai ter nos próximos anos qualquer projeto sendo desenvolvido com metodologias tradicionais de waterfall, cascata, para a gente realmente ter velocidade de tomar as decisões do negócio e, especialmente, atender a transformação enorme pela qual o nosso mercado e os nossos clientes passam. Então, essa é a transformação digital que a gente acredita, a gente está implantando. Eu queria dizer para vocês que esse é um potencial enorme de melhoria do desempenho financeiro também da empresa. Eu não vou fazer aqui um disclosure dos nossos achados sobre o potencial que nós temos de geração adicional de EBITDA na empresa, mas existem hoje cases de outros segmentos industriais já publicados, existem cases acadêmicos mostrando o potencial que essa transformação digital tem na melhoria do desempenho financeiro das organizações. E eu queria, Marco, concluir dizendo que esse é um caminho que eu acho que não só a indústria do aço no Brasil, mas a indústria de forma geral no mundo, inevitavelmente vai ter que seguir nos próximos anos. Agradeço a todos. Passo a palavra agora de volta para o Marco. Obrigado. Bom, com a palavra agora, Marcelo. Boa tarde a todos. Um grande prazer hoje estar presente com vocês. Espero que meu português tenha melhorado nos últimos anos. Eu tenho 5 anos no Brasil, 4 anos de mineiro e 1 ano de carioca. O melhor professor é meu filho. Ele aprendeu português, é já um brasileiro, até torce para o Brasil. Ok. Eu sou galo, para aclarar. Eu já tenho meu time aqui. Apresentação. 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 Passa o slide para frente, esse volta e esse aqui é o laser para o senhor apontar a apresentação. Está colocada? Estamos? Ok, obrigado. Ok, mostrando este cuadro, básicamente lo que quiero compartir con você, a Ternium
Somos una compañía básicamente que está integrada en productos planos y longos y operamos en todas las Américas. Nós temos 17 plantas industriais en México, Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Argentina y ahora no Brasil. Empleamos más de 20.000 pessoas en todos los países en forma directa y tenemos 39 centros de servicios, 2 operaciones mineras. Y Brasil, para nós, está en el centro da escena de integración industrial de nuestro grupo. Claramente, ter investido en los últimos 5 años 11 billones de reais en activos industriales en Brasil, claramente muestra y transmitimos con esto nuestro total compromiso con el desenvolvimiento industrial do Brasil, y con foco de longo prazo para ser parte do crescimento da estrutura industrial do país. Temos o principal pacote accionário na Usiminas e nossa usina de Rio, a que temos aqui, que é uma joia, estado de arte do que é a indústria do aço. É um ativo realmente que tem toda a tecnologia, todas as possibilidades de desenvolver os produtos de mais alta complexidade e demanda da indústria do aço em los mercados mais competitivos. Já hemos falado muito disto. Digamos, o Brasil ha perdido perto de 30% de su PIB industrial nos últimos 10 anos. Eu não vou cotar, não vou mencionar coisas que já hemos compartilhado, mas só comentar que nisto a potencialidade, a capacidade de recuperação, nós acreditamos plenamente que isso é possível em Brasil. Claramente, trabalhando com os industriais, trabalhando com organizações como o Instituto Aço Brasil, trabalhando com as câmaras, trabalhando com nossos clientes, trabalhando com as autoridades, achamos que o potencial de recuperação e de crescimento, só com comparar com outras nações, outros BRICS, e até países desenvolvidos como os próprios Estados Unidos, que tem 14%, o Brasil tem um potencial de crescimento enorme, gigante. Foi extraordinario ter compartilhado nestes dias palestras muito interessantes. Os especialistas do Banco Bilbao Vizcaya e de World Steel, os doutores, apresentaram claramente as complexidades da competência desleal que temos com a China, claramente. Você compite, concorre contra aqueles que têm 1/3 do custo da energia elétrica, 1/3 do custo da água, 1/3 do custo dos serviços, y costos laborales, claramente tienen desventajas significativas en esto. Y preocupación es cuando nos olhamos las importaciones, y también mostró Sergio en la primera presentación, un cuadro muy interesante con mapa del mundo, lo que está aconteciendo, como Estados Unidos con la 232, y luego todas las economías regionales se están fechando. Aparecían bolíneas en cada uno de los rincones del planeta, mas en América Latina no. No temos. Todo aquel comercio que no consiga entrar a esos mercados protegidos puede ingresar a Brasil, puede ingresar a América Latina. Y ahí lo preocupante, que fue mostrado en las palestras, no es solo la importación directa, que ha crecido en los últimos años de manera preocupante, mas tem la exportación indirecta, que ainda es peor. Tiene de un 50%, o sea, cada una tonelada importada en forma directa, media tonelada de exportación indirecta, son productos. Hoy estamos perto al 100%, estaba mostrado un cuadro perto al 80%. Eso es mucho más preocupante, porque eso es trabajo brasileiro que es sustituido. Trabajo de cualificación, la más alta cualificación no empleo es la cualificación industrial. Formar una persona, un operario, formar un trabajador, formar un especialista, en todas las áreas de gestión, lo que es la industria siderúrgica, la industria en un todo que nos fornecemos, demanda años. Es educación, es sofisticación, es calidad de la educación, es lo que crea el crecimiento de las sociedades más desenvolvidas y más equitativas. ¿Cuáles son las grandes exportaciones? ¿Cuáles son las oportunidades en las exportaciones y por qué falo en las exportaciones? Sin duda, el mercado interno es un foco fundamental de desenvolvimiento. Mas 1,7 bilhões de toneladas son producidas y comercializadas en el mundo do aço.
De ese, 3% de la producción mundial, 3% son productos semi-elaborados, 60 millones. Y de esos 60 millones, 20 millones son intra-company. O sea, estamos hablando que el mercado de semi-elaborados do aço del mundo es apenas 40 millones de toneladas. Altamente competitivo, altamente concentrado. Brasil, 16%. Eso mostra a potencialidad de nuestra industria. Nós podemos ter uma participação ainda maior nesse porcentaje. Sem dúvida, esto é algo fundamental, porque como bem falava Gustavo, a possibilidade de crescimento e complemento com a indústria local está vinculada às exportações, claramente. La agenda. Eu não quero entrar em demasiado detalhe nisto. Só comentar algunos aspectos que acho que fundamentales. Y voy a aprovechar la presentación de Gustavo, fue muy focada en lo que es la agenda digital, y comentar de que nos llegamos a Ternium Brasil, a la usina en Santa Cruz, que esta es la visión, no 7 de setembro, no día do Brasil. Ese día llegamos. No hay un año que llegamos a la usina. Y nuestro foco principal de agenda, vinculado totalmente a lo que es seguridad y medio ambiente, tiene una importancia fundamental, dos vectores, dos factores. Yo voy a hablar de uno que está escrito aquí y voy a hablar otro que no está mencionado aquí, que creo que es un mérito fundamental de todo el team que forma parte de Ternium Brasil. Un fato fundamental está vinculado sin duda con la productividad. Y cuando hablo de productividad, la agenda digital, cuando hablo de productividad, el introducir tecnología y conocimiento forma parte de una prioridad absoluta. Nos hemos investido recientemente, hemos terminado un investimento de 40 millones de reais, 4 robots. Tenemos 4 robots en la plataforma de lingotamiento continuo de acería. De ese tipo de robots, tienen 2 usinas en el mundo que tienen. Tienen una usina en Corea y tenemos nuestra usina en Santa Cruz. De ese tipo de robot que tenemos en Santa Cruz, permite hacer la troca de las válvulas de las panelas do aço. El foco fundamental fue seguridad operacional, fue retirar los operadores de la plataforma de lingotamiento y obviamente gano de productividad. Tiramos los operadores del área, esas posiciones no existen y en esas posiciones también tomamos otras funciones, medición de temperatura, muestra. Los robots que tenemos en la plataforma son únicos en el mundo. El de Corea tiene menos posibilidades y menos operaciones que nosotros. Eso para nosotros es un orgullo. Pero cuando hablamos de gano de productividad, lo que falamos que eso demandó de nosotros formar, desenvolver ingenieros, técnicos, especialistas brasileños que trabajen en nuestra usina para poder operar y mantener ese equipamiento. Gano de productividad es un eufemismo, gano de productividad es una palabra muy utilizada, pero tiene que tener paralelamente un desenvolvimiento profundo de conocimiento, especialización, educación y capacidad técnica. Es lo que realmente permite mejorar la productividad, el conocimiento. Aquí no tenemos incluido un término que se llama integración. La palabra integración no figura entre las prioridades. Yo puedo recorrer varias de ellas, son todas significativas, todas fundamentales, pero lo más importante de todo es la integración. Y el mejor activo que encontramos en la usina de Santa Cruz no está en esa foto. Son los 4.000 funcionarios y los 5.000 contratados y fundamentalmente los 4.000 funcionarios propios que tenemos en la usina. Cuando falo de esto, porque los que llegamos a la usina en Santa Cruz, los conto con los dedos del mano, somos 5 personas, muy pocos extranjeros. Aunque estas personas, estas 4.000 personas de equipo de Santa Cruz, un conjunto de personas altamente cualificado, lo mejor que puede tener la industria do aço na región, sin dudas. Eles abrazaron el proyecto de integración industrial na Ternium de una forma altamente compromisada. Y acho que en eso, los que llegamos, tuvimos un fuerte foco en cuestiones básicas, respeto a la cultura, respeto a las personas, saber oír, aprender, tener vocación de servicio. Y acho que tratamos de hacer lo mejor de nosotros para inspirar un ambiente de confianza, un ambiente de desenvolvimiento de nuestro personal. Cada una de las oportunidades que tuvimos de desenvolver, de hacer crecer internamente las personas,
tomamos los riscos y hicimos eso. Eso nos permitió, en este primer año de operación, que ainda no llegamos al 7, pero vamos a conmemorar, varios de ellos están aquí sentados, directores, gerentes y colaboradores de ese time, que ya tenían trabajando antes. Eu acho que isso gerou inspiração e motivação para ser parte de um projeto de crescimento industrial. E isso ajudou muito. E, bueno, estamos en eso claramente orgulhosos e estamos convencidos que temos para frente um importantíssimo projeto de desenvolvimento. A Ternium, hoje estamos perto da capacidade máxima instalada, como você mencionava, hoje não estamos nesse nível de capacidade promédio, estamos a 93% da capacidade de desenho. Nosso objetivo é levar a plena capacidade de usina no prazo mais curto possível. Nós temos mercados altamente competitivos, trabalhamos fundamentalmente para mercado interno, vários de nossos clientes industriais compartem hoje a sala aqui conosco, e também exportamos a nossa companhia integrando-nos verticalmente em linhas de laminação quente que temos no México, e também exportamos a Estados Unidos e a outros mercados spot. Nosso foco, fundamentalmente, é incrementar a capacidade instalada para fazer digamos, debottlenecking, eliminar os gargalos que temos. Comparto plenamente as preocupações de Gustavo e apoio plenamente seus comentários respecto da importância e necessidade de defender a indústria em nosso mercado. E quando falamos de defender, é colocar regras claras nisto. Se nós jogamos com China no Maracanã, nós queremos ter à frente 11 jogadores, não 15 jogadores. Então, estou claramente identificado com os comentários que mencionou Gustavo neste senso, e estamos pensando fundamentalmente em manter o nível de investimento, não ao nível que hemos feito com os activos, para manter a competitividade de nossas operações. Recientemente, y vinculado fundamentalmente a cuestiones que están vinculadas con el cuidado del medio ambiente, la seguridad y la competitividad de costos. Hemos aprobado recientemente un investimento de más de 150 millones de reais para incrementar en más de un 20% nuestra tasa de inyección de combustibles en los dos altos fornos. Eso va a permitir sustituir importaciones de combustibles y, além de eso, tener un costo más competitivo en nuestra operación industrial. Bueno, agradezco a você, espero que o portuñol tenha melhorado nestes últimos tempos. Obrigado. Bom, agora a palavra com Jefferson. Bem, boa tarde a todos, né? É um prazer estar aqui de novo. E, Marco, você pediu para a ArcelorMittal dar a visão do futuro. É difícil para nós, para a ArcelorMittal, dar a visão de futuro, porque nosso foco é criar o futuro, não dar a visão de futuro. Então, eu vou explicar aqui para vocês, de forma resumida, né, como que nós pensamos e como nós atuamos para o futuro. Não sei qual que é isso aqui. Bem, quando a gente vê isso, né, vocês, eu, todo mundo, a gente pensa, bem, isso aí é o futuro, mas na realidade é o presente, né? Se nós saímos aqui na porta agora, nós vamos ver coisas diferentes, já diferentes, porque o mundo tecnológico muda muito e certamente a nossa visão na ArcelorMittal é que isso já está afetando o nosso business, o nosso negócio, e vai afetar cada vez mais. Então, realmente é um grande desafio que temos pela frente.
O outro item é o Brasil, né? Nós já falamos muito aqui, não vou ficar falando muito sobre a economia brasileira, mas realmente hoje eu estava tomando café da manhã com um argentino e eu falava para ele, bem, o Brasil é um país difícil, né? Dizem que para trabalhar no Brasil tem que saber realmente se virar. E ele falou, Jefferson, fora do Brasil, diz o seguinte, que o Brasil é para brasileiros somente, né? Então, dá para ver aí que nós temos um grande desafio, o PIB brasileiro sobe e desce muitos, a longo prazo sobe, a longo prazo desce, e a gente tem falado muito aqui, hoje e no Brasil inteiro, de que nós precisamos da previdência privada, temos que fazer a reforma da previdência, tributária, etc. Nós vemos um pouco diferente, nós vemos que o Brasil precisa de um plano de Estado, né? Nós precisamos ver a longo prazo. Não vai adiantar nada se o Temer, vamos dar exemplo que o Temer agora, por mágica, muda a reforma, passe a reforma tributária, a Previdência até dezembro, entra um outro presidente, muda tudo. Ou o próximo presidente faz tudo isso e daqui a 4 anos muda tudo. Então, o que eu vejo que falta no Brasil, e por isso o business no Brasil não é para... nós falamos muito para amador, é muito difícil, e os estrangeiros falam que o Brasil é para brasileiro. Bem, nós vemos que essa falta de planejamento de Estado de longo prazo, marco jurídico regulatório de longo prazo, porque não adianta, entra um governo, sai outro, muda tudo. E uma educação e inovação também de longo prazo para aumentar a competitividade. Então, esse é outro desafio que eu queria colocar aqui. Bem, mas nós temos oportunidade também, né? O PIB brasileiro hoje está em 92, esse ano deve ser 97, 100, vamos botar 100. Isso já foi na década de 80, já foi 100 também. E você vê, se passar de 100 para 200, que é o 204, que é o México, não estou falando da China, não, estou falando do México. Se dobrar o consumo, nós saímos de 20 milhões de toneladas da previsão esse ano, para 40 milhões de toneladas de consumo. Então, realmente é uma grande oportunidade, né? E nós estamos falando da construção civil no Brasil quase no mundo, aquilo ali é no mundo, em torno de 50%, 47%, e a construção civil, hoje nós tivemos apresentações aqui, caiu 34% nos últimos 3 anos, ano passado ainda foi negativo, esse ano talvez seja 0. Então, nós temos uma grande oportunidade aí no Brasil. Outro desafio e oportunidade no Brasil. Bem, outro item e oportunidade, o desafio no Brasil também, é que nós temos, bem, como eu falei, esse ano deve ser 97 quilos por habitante o consumo, e nós temos possibilidades gigantescas no Brasil de consumo de aço, de aumentar o Brasil, tanto no automobilístico, no petróleo, gás, na habitação, no agronegócio, na infraestrutura. Não vou aqui dissertar cada um, mas hoje nós temos 7 milhões ou 8 milhões de déficit habitacional, nós temos infraestrutura, hoje está falaram aqui também hoje, 1,6% de investimento na infraestrutura sobre o PIB, sendo que o país, isso dá 100 bilhões mais ou menos, e o Brasil precisa de 400 bilhões, então é uma oportunidade gigantesca, e nós vemos isso com um desafio e uma oportunidade muito grande. Bem, falei de desafios aqui, né? Comecei com os desafios tecnológicos, falei do Brasil que cresce ou não cresce, é outro desafio importante. Mostrei também, tem oportunidade gigantesca de infraestrutura, de habitação, quer dizer, o Brasil tem tudo para fazer, né? Se tivermos realmente política de longo prazo, teremos oportunidade muito importante. Bem, dito isso, o que eu falei até agora, que faremos?
Então, tem uns limões aí, que faremos. Bem, na ArcelorMittal nós decidimos o seguinte, no Brasil e no mundo, nós olhamos tudo isso como oportunidade, né? Nós não vamos ficar chorando, nunca fizemos isso, vamos continuar não fazendo, e nós vamos pegar os limões aí, que são os desafios, ao invés de ver como ameaça, nós estamos vendo como oportunidade na ArcelorMittal. Por quê que nós estamos... Por que oportunidade? Porque realmente nós acreditamos no aço. Acreditamos na ArcelorMittal. A ArcelorMittal a nossa empresa é uma empresa que tem... Nós acreditamos na cultura da empresa, nas pessoas, no gerenciamento, no know-how. Nós estamos em 60 países no mundo, nós temos know-how gigantesco de performance, de tudo, e também estamos trabalhando fortemente a cada dia para criar valor, adicionar valor para o cliente. Então, realmente, nós acreditamos fortemente na nossa empresa e achamos que vamos agarrar essas oportunidades e ir para frente. E no Brasil, certamente que acreditamos, porque você vê nessa maior crise, outro dia falaram aqui, ontem, hoje, nós estamos passando pela maior crise do Brasil de toda a história, e vocês sabem que o acionista majoritário, o dono da empresa, não está aqui no Brasil, não mora no Brasil, não é do Brasil. Nós conseguimos viabilizar, comprar a Votorantim Siderúrgica. Nós acabamos de anunciar aí no planos 1,2 bilhões de reais de investimento para aumentar a capacidade de laminados a frio. Nós investimos nos últimos 4 anos, todo ano, nós investimos 1 bilhão de reais no Brasil para melhorar as performances, agregar valor ao cliente. Então, realmente, a ArcelorMittal acredita não só na empresa, mas acredita no Brasil. Bem, nós acreditamos no aço, mas é o que eu comecei falando aqui, de criar. Nós acreditamos, mas nós acreditamos numa coisa mais importante, fazer o futuro do aço. Nós temos que transformar. Ontem o professor Michel falou aqui, e isso vai muito... A nossa visão hoje da empresa é muito essa, é transformar. Nós não podemos acreditar no aço como ele é hoje. A nossa visão é que nós temos que transformar o futuro do aço. Bem, e como nós estamos fazendo isso? Primeiramente, começamos com os nossos clientes, né? O foco do cliente. Nós estamos trabalhando fortemente para desenvolver produtos, serviços, produtos de valor agregado, soluções, principalmente soluções. Então, todo o nosso trabalho de transformação do aço sempre começa nos clientes. Outro pilar da nossa transformação do aço, que nós focamos, né, é o ecossistema competitivo. Hoje a gente vê, primeiro é o seguinte, ninguém vai transformar o aço no mundo sozinho. Então, está muito claro para nós, isso vem no DNA nosso da ArcelorMittal, de trabalhar com parceiros, com vários stakeholders, tudo que está em volta da ArcelorMittal, não só os clientes, parceiros, fornecedores, universidade, entidade de classe e as startups. Há 2 meses atrás nós lançamos um ArcelorLab, foi o primeiro ArcelorLab, me parece, do mundo, e hoje nós temos muitas startups trabalhando com a ArcelorMittal em Belo Horizonte, tem um andar todo do ArcelorLab. Nós estamos muito contentes de trabalhar com as startups, porque não só vai nos ajudar a aumentar a velocidade e as melhorias, né, mas eu tenho certeza que eu tenho me envolvido pessoalmente nisso,
e isso vai nos ajudar a transformar ainda mais a nossa cultura, sendo uma cultura de mais agilidade, menos custo, menos burocracia, reuniões e reuniões. Eu tive várias oportunidades de reuniões com o pessoal da startup, e é tudo assim, erra rápido, e vai arrumando, e erra pequeno. Então, nós estamos muito satisfeitos e estamos trabalhando fortemente para evoluir ainda mais e crescer o nosso ecossistema competitivo. O outro pilar da transformação do aço, esse, eu diria, todo mundo diz que são os clientes, eu diria que a base de tudo na ArcelorMittal é essa fórmula, é liderança, pessoas e cultura. Nós acreditamos que, com isso, nós transformamos qualquer coisa, e vamos transformar o aço no Brasil e no mundo. Liderança é que vai empurrar essas coisas, pessoas motivadas, treinadas, querendo fazer, com direção, e uma cultura inovadora, ágil, desburocratizada, e realmente pensando no cliente e fazendo o futuro do aço. Então, esses são os 3 pilares, resumidamente, onde nós estamos trabalhando para transformar o aço. Bem, o aço constrói o futuro, certamente, né? E o que nós vimos ontem da palestra do professor Michel, que nós temos que realmente transformar o aço para que o nosso cliente o utilize. Nós temos que realmente inovar. Nós não podemos continuar vendendo uma barra, né? E essa é a visão de transformação do aço da ArcelorMittal. Aqui eu estou dando um exemplo, esse é a futura sede da ArcelorMittal em Luxemburgo. E isso foi um projeto, apesar de ser um projeto lindo, foi um projeto que dá bastante a visão da transformação do aço que a ArcelorMittal tem como foco o dia a dia. Aí, esse projeto foi feito, nós temos, não sei se você sabe, nós temos 12 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, um está no Brasil, e eles, junto com o arquiteto, nós desenvolvemos um projeto chamado S-Intelligence, aço inteligente. Isso é um projeto onde inovativo, inovador, é o que nós estamos falando, nós estamos transformando. Então, a construção desse edifício, que inclusive deu nesse projeto S-Intelligence, que vai ser uma empresa subsidiada da ArcelorMittal. O que é isso? É você transformar o uso do aço na construção. Então, esse é um projeto que nos honra muito, não só pela beleza da nova sede da ArcelorMittal em Luxemburgo, mas é porque mostra muito o que nós queremos e o que estamos fazendo. É transformar, a ArcelorMittal vai transformar o aço no Brasil e no mundo. Bem, e nós acreditamos, para terminar, que o aço não tem futuro, não tem limite, desculpe. Ontem nós falamos do futuro do aço, aqui eu mostro um tênis feito de aço. Ontem o professor Michel falou do copo de plástico, etc., e nós temos um orgulho muito grande de estar trabalhando fortemente para transformar o aço, e esse é um exemplo que o professor Michel ontem falou do copinho, e quando ele falava do copinho eu lembrava do tênis de aço. E isso é o que a ArcelorMittal está fazendo, e está trabalhando para realmente transformar o futuro do aço no Brasil e no mundo. Bem, era isso, e nós temos um norte que é isso aí, esse transformando o amanhã. Esse é nossa visão, nosso norte, é onde nós trabalhamos dia a dia para realmente
transformar o futuro do aço no Brasil e no mundo. Obrigado. Bem, nós temos um problema aqui que tem muita pergunta e pouco tempo, né, que nós já estamos adiantados aí na hora. Mas, de qualquer maneira, vamos tentar cobrir aqui o que for possível. Eu vou endereçar aos três palestrantes, né, Jefferson, Gustavo e o Marcelo, pergunta do Germano de Paula, que é a seguinte: considerando dentro das usinas, quais são as vantagens competitivas das plantas brasileiras em relação às plantas de sua corporação instaladas em outros países? Pode começar, Gustavo. Depois. Germano, eu vejo assim que uma das grandes fortalezas que a gente tem é exatamente essa capacidade extremamente colaborativa que a gente tem entre as operações nossa mundo afora, né? Então a gente tem uma velocidade enorme assim de qualquer aprendizado ou qualquer novidade que a gente tenha numa operação nossa no Brasil e fora do Brasil, a gente transmitir rapidamente através da forma como a gente se organiza como empresa para as outras operações. Então, acho que é a grande fortaleza que a gente tem hoje, da forma como a gente se organizou nos últimos anos, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente colabora, é uma velocidade realmente muito alta, na qual a gente troca essas experiências e os aprendizados, e a gente faz com que empresas nossas fora do Brasil, aqui no Brasil também, elas estejam sempre no nível competitivo de padrão global, tá? Alô? Bem, Germano, na ArcelorMittal, esse assunto de performance é uma coisa, eu diria que, bem, não vou radicalizar, mas é fortíssimo, né? Eu ia falar outra palavra, mas é fortíssimo. Nós temos relatórios mensais de quem é melhor, quem é pior, etc., etc. E eu diria o seguinte, para não alongar muito, nós temos um trabalho fortíssimo. Por exemplo, o Monlevade parou o alto forno depois de 18 anos, e nós fizemos um trabalho 1 ano e meio antes. Nós tivemos uns 5 ou 6 pessoas de fora do Brasil. Tinha um que já tinha feito uma parada e um retorno do alto forno, 34 vezes um americano que trabalha na ArcelorMittal lá. Ele esteve aqui, nós fizemos todo um preparatório, um planejamento durante 1 ano e meio, mais ou menos, e dos 35 dias que estava previsto, nós paramos em 35 dias e voltamos de forma excelente, então não teve problema. Então, bem, o senhor Mittal, o dono, o CEO da empresa, sempre fala que nós somos, bem, o maior produtor de aço do mundo, nós temos know-how para tudo quanto é lado. Então, isso é muito importante na ArcelorMittal. E, para ser mais objetivo na tua pergunta, eu te falo o seguinte: Monlevade, vamos botar as 3 plantas da ArcelorMittal, que produz 1 milhão, 1 milhão e 200 cada um. Nós temos Piracicaba, Monlevade e Juiz de Fora. Entre o ranking, nós temos um ranking das melhores empresas de performance, quilo por tonelada, quilowatt-hora por tonelada, custo, tudo isso. E essas 3 sempre estão entre as 5 melhores do mundo, no mundo na ArcelorMittal. Ok, Marcelo. Okay. Hay un aspecto fundamental que yo ya mencioné, o estado de arte de la tecnología. La usina de Santa Cruz está entre las más modernas del mundo en materia de tecnología. Tiene una ventaja comparativa fundamental en temas de tecnología. Geramos una usina termoeléctrica de 500 megavatios, dos quais quasi 200 megavatios son feitos con cogeneración de gases de proceso de alto forno. Tem solo 3 no mundo, una na China, una no Japão e outra aqui no Rio. Eso permite reducir sensiblemente los costos de operación y, além de eso, vendemos energía a la red eléctrica con contratos que son claramente convenientes. El otro aspecto fundamental que falei, as pessoas que operan la usina son de una capacidad técnica diferenciada. No tenemos un sistema de intercambio de tecnología, conocimiento operacional, industrial con todas nuestras usinas do sistema Ternium y también con nuestra compañía prima, hermana, Atenaris, que operan globalmente.
y realmente la capacidad técnica de los profesionales brasileños y operadores brasileños es diferenciada. Y para nosotros eso es un asset fundamental. Tenemos un aspecto fundamental que é a cadeia do valor, porque apesar de ter só 11% do PIB industrial no Brasil, Brasil é a nona economia do mundo. 11% da nona economia do mundo tem um peso significativo. Nós temos uma companhia do grupo, Exiros, que faz as compras de todos os serviços, assets, digamos, sobressalentes de todas as companhias do grupo no mundo inteiro. Compramos por perto de 9 bilhões de dólares em mais de 30 países do mundo. Incorporar a indústria, pequena e mediana indústria brasileira, a nossa cadeia de valor, para nós tem uma potencialidade enorme. Então, nós olhamos em isso um fator também de competitividade importante no Brasil. Incorporar a cadeia de valor e a capacidade técnica e de manufatura do Brasil a nossos sistemas industriais em distintos países onde operamos. Ok, Marcelo. Uma segunda pergunta para os três também palestrantes, do Hudson Miranda. Integrantes do governo têm pregado a necessidade de abertura comercial sob o argumento de que a indústria nacional foi protegida ao longo dos anos com subsídios e incentivos públicos e que é preciso abrir o país à concorrência de produtos de outros países para melhorar a competitividade das empresas nacionais. Qual o seu ponto de vista em relação a esta afirmação? Vamos começar, Marcelo, por você, inverter a mão aqui. Ok, ahí lo que nós queremos não é proteccionismo, isso não é bom, porque isso nós gostamos a competitividade no mundo inteiro. Nós acreditamos que desde Brasil podemos fazer isso, mas o que necessitamos é que exista um esquema justo, digamos, en el cual concurrir, igual ter oportunidades de concurrir en forma equitativa. Quando você fala, por exemplo, se você favorece o ingresso de aço da China e de materiais com contudo de manufatura da China, que não só tem aço, sino tem mano de obra chinesa, que está em uma economia de não mercado, claramente você tem uma competência totalmente desleal, absolutamente contrária, digamos, lo que deveria ser um fair play en esto. Então, nós temos que defender o trabalho brasileiro, competitivo, eficiente, temos que defender a indústria, temos que, quando Sérgio, insisto com o tema, Sérgio mostrava como todos os países do mundo se estão protegendo, todo o aço que não vai, ou toda a manufatura que não vai aos outros países do mundo, vai vir para aqui. Nós não podemos baixar as defensas de nossos trabalhos, de nossos investimentos, de nossa população, de nosso futuro como país e de nossas futuras gerações, só pensando em forma naif que isso pode melhorar temporalmente a competitividade de outros sectores da economia. Então, nisso temos que ter cuidado, ter uma visão estratégica de longo prazo que transcenda governos, que seja uma visão do país de longo prazo, que todo mundo consiga construir acima disso. Jefferson, vou inverter a mão aqui e deixar o Gustavo por último. Por favor, Jefferson. Bem, eu não posso acrescentar muito do que o Marcelo falou, o Werneck falou aqui na apresentação. Eu sou completamente a favor de ter um livre comércio. Agora, o livre comércio tem que ser realmente justo, né? Eu acabei de responder a pergunta do Germano, que as plantas brasileiras no grupo ArcelorMittal, que é o maior grupo do mundo, o benchmark, nós estamos entre as 5 melhores empresas do mundo na ArcelorMittal de competitividade, de custo. Nós temos qualidade. Então, se o mercado for fair, for um mercado justo, não tem problema nenhum. Pode abrir, mas eu gostaria também que os Estados Unidos também fizessem a mesma coisa, a China a mesma coisa, o Japão a mesma coisa, e por aí vai. Eu acho que o mundo, o professor Delfim Neto, o ministro Delfim Neto falou aqui, não tem muito amiguinho no mundo. Então, eu vejo o seguinte, em condições iguais, em fair play, ok, abre. Agora, abre os outros também, porque eu falei de novo, nós temos operações em 60 países do mundo, a ArcelorMittal, e eu sei os custos nossos, internamente, dentro do muro.
O doutor Jorge já fala muito isso nas nossas reuniões anteriores, dentro das nossas empresas, nós somos super competitivos. Agora, quando sai, começa a complicação. Então, tem o custo Brasil e tem outras coisas, outros subsídios, etc., que nós vamos disputar mercado com os chineses, que são empresas estatais, né? Então, eu vejo o seguinte, sou completamente a favor de abrir. Agora, abre para todo mundo e tem as mesmas condições, que aí eu tenho certeza do seguinte, a ArcelorMittal no Brasil vai ganhar. Eu quero reforçar o que eu disse, assim, que eu e a Gerdau, a gente não tem medo nenhum de competição, né? A competição nos faz dormir mais tarde e acordar mais cedo, tá? O que a gente não pode, é como foi ilustrado aqui pelo Antônio ontem, entrar na competição carregando um saco de areia de 10 quilos nas costas, né? Então, o que a gente sempre diz, que a gente não quer nenhum tipo de benesse, nenhum tipo de subsídio, a gente quer condições isonômicas de competição. A gente não pode, por exemplo, dentro dos nossos portões, a gente produzir uma chapa grossa e a gente ter que pagar um frete tabelado para levar essa chapa grossa para o porto para exportar. Isso não é competição justa. Então, a competição leal, a gente não tem medo nenhum, e reforço o que eu disse anteriormente, que meus colegas aqui comentaram também. Bom, face aí ao adiantado da hora, e nós vamos ter que encerrar. Eu só queria fazer um comentário. Eu tinha deixado aqui uma provocação ao Jefferson, ao Gustavo e ao Marcelo, né? Como é que a gente podia voltar aos 80%, o grau de utilização da capacidade. Fato é que o setor vem sofrendo já de longa data, por conta, fundamentalmente, do nosso mercado interno, que não reage da maneira que era necessário e que era esperado, mas, de outro lado, mostra também a grande força do setor por passar por todas essas turbulências da maneira que passou, e saindo com muita rapidez dessas crises que são, na verdade, impostas ao setor por condições outras, conjunturais ou estruturais. E o que a gente verifica aqui por parte das nossas empresas é a crença, acima de tudo, no país, nos investimentos que estão sendo realizados, maciços, né, pelas 3 empresas aqui representadas, e na expectativa de que esse mercado, no fundo, é uma grande possibilidade, né? E quando a gente olha aí que países aqui mesmo da América Latina têm um consumo per capita muito acima do nosso, significa dizer que a gente tem aí uma expectativa muito favorável. E o fundamental que foi colocado pelos 3 palestrantes aqui é que as empresas estão se preparando, quer dizer, além da expectativa do que vem no mercado interno e na exportação, e para isso a gente tem que ter competitividade, e aí a gente precisa voltar ao governo para trabalhar os mecanismos todos de compensação de resíduo tributário, etc. Tal, mas aquilo que está sendo investido internamente nas empresas, seja na transformação digital, seja numa cultura nova em relação ao aço, né, que foi muito discutido aqui nos nossos painéis. Então, acho que fica aqui uma mensagem de um otimismo, eu diria que moderado, porque não depende tão somente das nossas empresas, do nosso setor, mas fundamentalmente de quem vai assumir o país, né, com o compromisso de colocar a indústria no patamar que ela merece, a prioridade que ela tem que ter, né. Já tivemos aí uma participação muito forte no PIB, hoje, infelizmente, está abaixo aí de 11%, mas eu acho que fica aqui uma mensagem de otimismo. Eu queria agradecer à plateia, que nesse horário continua aqui presente, em grande número, e agradecer fundamentalmente ao Jefferson, ao Gustavo e ao Marcelo. Muito obrigado.